Bom dia, mulheres divinas e varões valorosos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um momento de reflexão da palavra do Senhor. A nossa reflexão de hoje encontra-se no livro de Gálatas, capítulo 6, e o versículo 9, que vai dizer assim: Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivemos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Louvado seja Deus. Aqui Paulo está escrevendo à igreja de Gálatas, exortando os irmãos da fé acerca desse cuidado de fazer o bem em todas as oportunidades a todos, mas ele destaca aqui principalmente aos irmãos da fé. E isso deve falar ao nosso coração, né? Porque infelizmente nós vemos que hoje o próprio perseguidor dos crentes são os próprios crentes, né? São aqueles que apontam, são aqueles que acusam, são aqueles que ficam em busca de falhas para ter o que comentar, para ter o que apontar, para ter o que julgar. E Paulo faz uma observação valiosa aqui, né? Uma observação de grande valor, de grande valia, porque ele vai chamar a atenção dos irmãos para que eles não cansem de fazer o bem e que em todas as oportunidades eles façam o bem. Porque ele está dizendo assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Nós vamos colher tudo aquilo que plantamos, então não canse de fazer o bem. E nós vamos colher se não desfalecemos. Esse desfalecemos aqui, ele tem a ver com desânimo. Se você não desanimar, se você não perder as forças, o foco em continuar fazendo bem, você vai colher todo esse bem, né? Mas se você perder as forças, se você desanimar e sair desse caminho da prática do bem, você não vai colher o bem. Você vai colher o que está plantando, né? Por isso que ele está dizendo, por isso que enquanto tiver oportunidade, não canse de fazer o bem a todos, ele especifica, a todos, independente de quem seja. Mas, né, porém, principalmente aos da família da fé. É como se ele estivesse dizendo, aos da família da fé, aqueles que o Senhor chama a sentar à mesa. Esses você tem obrigação, você tem por obrigação de fazer o bem a eles. Você não pode persegui-los, você não pode apontá-los, porque esses são seus irmãos na fé, escolhidos por um Pai, que é o Pai de todos, o nosso Pai do céu, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, a esse seu irmão na fé, você tem a obrigação de fazer o bem. Paulo, ele sabia do que estava falando, né? Pois era um homem que tinha propriedade para falar a respeito desse assunto, porque ele já tinha sido um perseguidor do povo de Deus. Mas agora ele era um irmão na fé e passou de ser um perseguidor e agora ele passou de ser o perseguidor e agora ele estava sendo aquele que as pessoas perseguiam. Então, passou a ser perseguido. Então, Paulo, ele poderia falar desse assunto com toda a propriedade, porque ele sabia agora o que era perseguir e o que era ser perseguido. Então, ninguém melhor do que Paulo para falar sobre esse assunto. Então, que possamos refletir sobre essa mensagem nessa manhã e saber como nós estamos nos comportando mediante as oportunidades que o Senhor tem nos concedido
para fazer o bem, para praticar o bem com todos e principalmente com os nossos irmãos na fé. Como nós temos agido? Fica a pergunta para mim, para você, nessa manhã. Você tem sido aquele que tem perseguido seu irmão? Como você tem se comportado? Você tem feito o bem para ele, independente de qualquer situação? É essa pergunta que o Espírito Santo quer falar, né? Quer tratar conosco nessa manhã. Então, que nós possamos orar nessa manhã e que possamos meditar nessa rica palavra. Em nome de Jesus, oremos assim. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui e de ouvir e compreender e entender a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por mais uma palavra revelada ao nosso coração. E muito obrigada, Senhor, porque a cada manhã o Teu Espírito Santo nos concede a graça da compreensão, do entendimento da Tua palavra, Pai. Então, que possamos meditar sobre essa mensagem durante todo esse dia e que possamos observar como realmente, de fato, nós temos nos comportado, Pai. E que possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos concedido para praticarmos o bem a todos e principalmente aos nossos irmãos na fé. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos do Senhor e é por isso que estamos aqui, e é por isso que nós te oramos, gratos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor e medite nessa palavra, que essa palavra venha ruminar em nossos corações durante toda essa semana, não só hoje, mas durante todos os dias, que possamos observar as oportunidades e praticar o bem, principalmente aos irmãos da fé. Fiquem com Deus e até amanhã.